Eu quero pregar para você hoje sobre a vida de Josué. O Josué, irmãos, teve uma coisa que chamou muito a minha atenção. O Josué, pessoal, ele foi um homem que Deus falou para ele sobre força e coragem. Ele falou 3 vezes isso aqui: Josué, você precisa de força e de coragem. O que é força? Força é resistência e vigor. O que é coragem? É firmeza de espírito para enfrentar. Então eu vejo que essas duas coisas, todos os dias da minha vida e da sua vida, você vai precisar em 2023. Força, que eu coloquei que é resistência e vigor, e também coragem, que é firmeza de espírito para enfrentar. Só que por que Deus falou com Josué que ele devia ter força e devia ter coragem? Porque tem gente que é fraco e é corajoso, e tem gente até que é forte, mas é covarde. Então você tem que entender que uma coisa completa a outra. Então, se você é uma pessoa que você tem resistência e vigor, você é forte. E se você é uma pessoa que você tem firmeza para enfrentar, esse ano vai ser uma bênção para você. Só que você precisa compreender que esse cara aqui foi um cara de vitória. Esse homem aqui não foi um homem assim que venceu qualquer coisa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada em Josué capítulo 12, versículo 7. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Atenção total aqui, viu, pessoal? Ó. E estes são os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente de Baal-Gad e no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe de Seir. Josué deu as tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. Então aqui está dizendo das vitórias que o Josué teve. E aqui vai falar, atenção todo mundo, vai falar de 31 reinos. Quantos reinos? Fala para mim quantos reinos Josué venceu? Porque lá no versículo 24 diz assim a Bíblia Sagrada, finalzinho, ó, e 31 reis ao todo. Então o Josué, ele teve 31 reinos. Esse cara teve muita vitória, muita vitória. Mas você sabe como é que foi que ele teve tanta vitória assim? Um dia em Josué capítulo 1, versículo 1, Josué, atenção isso aqui, Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, atenção, primeiro, Deus não chama o Josué de servo, ele é servo de Moisés. Moisés é servo de Deus. Até nesse exato momento da morte de Moisés, Deus não falava com Josué. Deus falava com quem? Só que agora o Moisés morreu. E agora todo mundo fala isso em voz alta comigo: Josué é a bola da vez. Então o que Deus colocou no meu coração aqui, ó? Deus não chama Josué de servo, mas só Moisés que ele chama de servo. Então Deus está agora querendo colocar o Josué num nível mais alto. Deus está querendo colocar agora o Josué na posição que estava o Moisés. E Deus colocou no meu coração para você isso aqui agora. Levanta a mão para cá. 2023, você vai deixar de ser um espectador e um coadjuvante, e você vai assumir a linha de frente. Eu não sei se vai fazer isso sentido para você, mas chega uma hora, chega um momento que algumas pessoas vão começar a sair de cena, e você que era espectador, você que era um coadjuvante, você que estava ali sempre ouvindo, como eu coloquei aqui, né? Você só estava vendo Deus tratando com Moisés, mas eu profetizo, agora chegou a sua vez. 2023, Deus colocou no meu coração, chegou a hora que eu e você seremos a bola da vez, nós vamos ser abençoados. E a Bíblia diz aqui claramente, você vê, ó, Josué capítulo 1, versículo 1. Então quem que escreveu Gênesis? Meu Deus, me assustei agora, vai. Moisés. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E depois que acabam os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada escritos por Moisés, começa qual livro, pessoal? Deus está falando comigo e mandou dizer para você: esse ano vai ser o novo, você vai escrever o seu livro.
Esse ano você vai começar a escrever a sua história. Quem sabe até então estava sendo escrita a história de Moisés, mas agora vai ser registrada a sua história. Mas o que o Josué precisou para começar a escrever a história dele? Isso é uma coisa que me chama a atenção. O Moisés, por muito tempo, Josué, ele precisou servir Moisés. O Moisés ia para o monte, onde é que o Josué estava? No pé da montanha esperando. Estava lá Deus falando com Moisés. O Josué estava sempre ali. Sempre foi um certo. E eu digo para você, querido, Deus, ele vai preparando a gente para um novo nível. Deus vai preparando a mim, Deus vai preparando a você com aquilo que vai nos acontecer. E tem muita gente aqui que já faz tempo que está sendo preparado. Faz tempo que Deus está projetando você. Você está vendo outras pessoas na tua frente sendo abençoadas. Você está vendo as coisas acontecendo. Mas 2023, irmão, esse vai ser o mês da bola da vez. Esse vai ser o ano que você vai ser abençoado. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino. Então tem coisa, irmão, que eu e você, a gente precisa dar uma amadurecida. E o Josué precisava desse tempo de amadurecimento. E a Bíblia diz que em nada ele difere do servo. Estou te falando, irmão, antes de você assumir coisas grandes, você vai ser servo. Você é herdeiro. Deus quer te abençoar com coisas grandes, mas por um certo tempo, como diz aqui, eu digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, ainda que Deus queria te abençoar, mas ainda você precisa disso aqui, ó. Ele está debaixo de quê, pessoal? Tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. E eu vou dizer de novo: chegou o tempo determinado pelo Pai. Deus olhou para o Josué e disse: Josué, agora é contigo. Agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua hora. Você vai passar das segundas fileiras e você vai passar para a primeira fileira. Agora, quem acha que isso aqui é maravilhoso? Quando você é reconhecido, quando você é chamado, quando chega a sua vez, vai dizer que não é gostoso quando chega a nossa vez. Só que se prepare, que Deus mandou falar um negócio mais sério para você. A responsabilidade vai ser grande, mas vai ser extremamente grande. Então não é mais Moisés agora, não vai mais ser Moisés. Mas pensa quando Moisés falhava, a culpa que era de quem? Era do Moisés. Agora a culpa vai ser de quem se falhar? Então você está feliz aí, que vai ser muito abençoado e vai ser promovido agora nesse ano de 2023. Só que não esqueça, se você falhar, você não vai poder culpar outra pessoa, a culpa vai ser sua. O Moisés, quando ele falhava, ele era o líder do Josué. Aí a culpa era do Moisés. E por várias vezes o Moisés acabou falhando. Mas eu digo para você, agora Deus está dizendo: eu agora vou falar contigo. E se por acaso você falhar, a culpa vai ser sua. Então chegou a hora de Josué, de você arcar com as suas responsabilidades. Deus mandou falar isso para você. Chegou a hora de você arcar com as suas responsabilidades. Chegou a hora de você amadurecer. Eu estou colocando algo maior na sua mão. Eu não sei quanto isso está entrando no seu coração, mas Deus colocou no meu coração: está chegando algo maior para você. Você que estava ali sempre como servo, você estava ali sempre como, sabe, atrás dos bastidores, você vai sair dos bastidores. Você vai sair de trás da malhada e vai cair no teu colo. Então eu coloquei no meu estudo que Deus mandou dizer para você o seguinte: ô Josué, você foi um dos espias que Moisés mandou até Canaã, mas agora é você que vai mandar espias para espiar Jericó. O que antes você trabalhava, agora você vai mandar. Aleluia. O que antes você fazia, agora você vai mandar. É isso que Deus está querendo fazer, uma reviravolta. E mais, Moisés te mandou espiar Canaã, e agora você que vai mandar as pessoas espiarem lá. Eis que ele estava na sombra de Moisés, agora ele está em evidência. 2023 vai ser um ano de evidência. Não vai ser um ano que você vai ficar na sombra do fulano, na sombra do Beltrano, porque o Beltrano está em evidência, você está na sombra. Não. Agora você vai passar a ficar em evidência.
E era isso que Deus estava fazendo com o Josué. O Josué está entrando num novo nível. E eu até coloquei, abra a sua Bíblia Sagrada agora, em Josué capítulo 1, versículo 7. O que você precisa fazer? Tão somente, como eu falei você, coragem e também força. Tão somente tem de muito bom ânimo para teres cuidado em fazer conforme toda a lei. Vamos lá, que o meu servo Moisés te... Olha para o teu irmão e diz assim, ó, não inventa. Esse ano você não pode, não inventa, somente obedece o que você já vinha fazendo. Você viu Moisés fazendo? Faça o que o Moisés estava fazendo. Não fique inventando nada. Você não tem que se desviar nem para a direita, nem para... Fica naquilo que Moisés fez. O que Moisés te ensinou foi 100%. Fica nisso e você vai ser abençoado. Não vai para a direita. Então esse é um ano de a gente não inventar nada. É só você se colocar debaixo de sujeição. Deus está te dando vitrine. Deus está te colocando em evidência. Deus está começando a querer te abençoar. Você está saindo da sombra. Você está começando a aparecer. Sai o Moisés, entra agora o Josué. Não inventa, porque eu vou ser com você. Eu vou te abençoar. E isso é muito interessante, porque Josué é o terceiro líder desse povo. Sabe quem foi o primeiro? Fala comigo, Faraó. Quem foi o segundo líder deles? Moisés. E quem vai ser agora? Josué. Deus está colocando aqui hoje, falando para você que vai ter muita gente assumindo o cargo de liderança. Muita gente assumindo um cargo de evidência. Só que isso aqui é uma coisa complicada, porque no capítulo 3, no versículo 17, diz assim a Bíblia Sagrada. Não, desculpa, capítulo 1, versículo 17. Primeiro 17 diz assim: ó, o povo chegou para o Josué e disse: ó, Josué, é o seguinte: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Dá um sorriso. Dá um sorriso. O que o pessoal disse? Como nós ouvimos Moisés, assim também nós vamos te ouvir. Atenção. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Agora fecha o sorriso, porque ele falou assim: nós vamos te ouvir como ouvimos, se você tiver o resultado que Moisés tinha. Você vai passar nesse ano de 2023 por avaliação. Vão avaliar você. Vão olhar para você e vão começar a olhar e vão querer que você tenha um resultado igual ou até um resultado maior do que o outro tinha. Vai ter pessoas que vão estar ali sempre olhando para você. Olhe para o seu irmão e diga assim: você vai sair do teórico e esse ano você vai passar para o prático. Esse ano a gente vai sair do teórico, a gente vai ter que passar para o prático. E o pessoal estava dizendo aqui: ó, é o seguinte, nós vamos te ouvir, só que para nós ouvirmos você, você vai ter que fazer o que Moisés fazia. E o que o Deus falou para o Josué no início? Você vai ter que ter força e coragem, porque você vai ter que ter iniciativa. Essas pessoas, elas são como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Você já leu na Bíblia Sagrada? Diz assim, ó: portanto nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço. Você vai ter que deixar embaraço de lado, e o pecado que tão de perto te rodeia. Você vai correr com paciência a carreira que está proposta a você. Então, novamente falando, esse ano vai ser um ano de avaliação. Esse ano as pessoas vão olhar a iniciativa sua. E aí a Bíblia diz, pessoal, em Josué capítulo 2, versículo 10, vai acompanhando, irmão, isso aqui vai acontecer tudo com você em 2023. Nunca errei. Deus até hoje, sempre que Ele falou comigo no primeiro do ano, aconteceu com as pessoas. Deus está querendo passar você para um novo nível. Você vai receber aquela chance, aquela oportunidade que você queria, aquela chance de mostrar, e que você queria tanto, e que você vem tanto tempo orando e pedindo para Deus. Chegou a hora, chegou o momento, vamos ser abençoados. Só que a responsabilidade vai ser maior. Não é só assumir, é o que você vai fazer quando assumir. Você vai precisar de força e coragem.
Você vai precisar, como eu coloquei aqui no meu estudo, resistência e vigor, e você vai ter que ter firmeza de espírito para enfrentar. Mas Deus, Ele vai dar uma promessa para mim e para você agora. Josué 2:10. Porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizestes e o que fizeste também aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, e os quais destruístes. 11. E ouvindo isso desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que está acontecendo aqui? Agora o Josué, ele vai chegar já aí na frente. Fala em voz alta comigo: Jericó. Mas antes de chegar em Jericó, tem um rio. Você lembra qual é que era o nome do rio que ele tinha que passar? Qual que era o rio, pessoal? E sabe o que Deus vai falar com ele agora? Isso aqui é mais profético e falou forte ao meu coração antes de Jericó. Olha só o que diz em Josué 3, versículo 7. Josué 3:7. Escuta isso aqui agora. E o Senhor disse a Josué: atenção, levanta a mão para cá. Este dia eu começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que as pessoas saibam que assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Chegou o momento que Deus, é Ele que vai começar a nos engrandecer diante das pessoas que duvidam do que Deus está fazendo na sua vida. Vai ter muita gente que vai duvidar, vai te avaliar. Você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ali na frente tem Jericó, ainda tem um Jordão para passar, mas Deus vai fazer a obra na sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que ele começa então com vitórias, porque no capítulo 3, no versículo 15, diz assim a Bíblia Sagrada, capítulo 3:15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, diz que os pés dos sacerdotes que levavam a arca molharam a borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, e todos os dias da cega. E agora vem: e pararam as águas que vinha de cima, e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, e faltavam de todo, separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Diga comigo: primeira vitória. O que aconteceu com Josué já? Primeira vitória, passou. Isso, fala em voz alta comigo: passou. Se prepare que você vai passar. A Bíblia diz então que Deus foi com ele, parou a água aqui, parou a água lá. O povo olhou e começou a ver ele vencendo, venceu. Aí daqui a pouco ele chega em Jericó. E o que vai acontecer em Jericó? Capítulo 6, versículo 20. Olha o que acontece quando ele chega em Jericó. E gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com um grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Grita comigo: segunda vitória. Agora fala comigo: o Jordão abriu, Jericó caiu. E o que você faz nessa hora? Festa. Está todo mundo feliz com Josué. Está todo mundo alegre com Josué. E esse ano de 2023 vai ser isso. Vai todo mundo começar a ficar alegre com você. Mas vai ter algumas derrotas. Porque ele venceu o Jordão, ele passou Jericó. Glória a Deus. Aí vai vir uma cidade chamada Ai. Como é que é o nome da cidade? Bom, se eu passei o Jordão, se eu venci Jericó, a cidade de Ai vai ser moleza, café pequeno, fichinha. Toma cuidado com pequenos problemas em 2023. Os grandes, Deus vai começar a te honrar na frente de todo mundo. Deus vai começar a honrar você, porque quando Deus coloca uma pessoa à frente, Ele quer abençoar. Só que agora o Josué pensa que não precisa consultar Deus, e ele manda poucos homens lá para lutarem a batalha de Ai. E o que aconteceu na cidade de Ai? Quem lembra o que aconteceu com a cidade de Ai? O povo acabou perdendo. Eles perderam a batalha, morreram 36 homens. Eles voltaram chorando, apavorados, os que não morreram, e disseram: Josué, nós perdemos a batalha. E você sabe o que o Josué faz? Olha só o que o Josué faz em Josué capítulo 7, versículo 5. O Josué e os homens de Ai feriram alguns deles, 36. Então diga assim: primeira derrota. Ele teve quantas vitórias?
duas. Coisas grandes. Tem como você parar a água? Não, Deus parou. Tem como derrubar aquela muralha? Mas Deus derrubou. Só que aqui o Josué, ele começou a se achar autoconfiante, e ele pensava que não precisava consultar Deus, e eles perderam essa batalha. Versículo 10 diz assim, a Bíblia Sagrada, pula para o 10. Então disse o Senhor, volta um pouquinho, versículo 9. Deixa eu ver se é o 9, isso, menos, versículo 8, menos ainda. Ele disse, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nós contentarmos ficarmos da além do Jordão. O que você vê aqui na Bíblia Sagrada? O Josué está perguntando, Deus, vencemos uma, vencemos outra, por que nós perdemos essa, Deus? Eu não estou entendendo nada. O que você tem que fazer em 2023 quando você perder uma batalha? Pergunte por quê. Fale com Deus, Deus, por que isso aconteceu? Porque nada acontece do nada. Se por acaso você perdeu alguma batalha, pergunte para Deus, Deus, por que isso está acontecendo? E sabe o que aconteceu no versículo, pessoal, 10, diz assim a Bíblia Sagrada. Então o Senhor disse para Josué, o que Deus disse para ele? Eu sempre disse para você que você tem que ficar em pé. Eu comecei, a primeira coisa que eu falei com você foi isso. Josué, te levanta, tenha força, tenha coragem. Josué, não é porque você perdeu uma batalha que você tem que esmurecer. Não, você tem que levantar. Por que você está prostrado assim sobre o teu rosto? Eu não te chamei para ficar desse jeito. 2023 Deus não mandou a gente para ficar prostrado. Deus mandou a gente ficar de pé. E se você venceu uma, venceu duas, você teve a oportunidade tão desejada da sua vida, e você foi vencendo. E se você se tornar autoconfiante e perder uma batalha, pergunte, Deus, por quê? Porque Deus vai falar, versículo 11, atenção, o que ele disse? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então o que está acontecendo aqui nesse momento agora? O que vai acontecer? Deus vai começar a mostrar para você o que você tem que consertar. Então, se por acaso surgiu uma situação e você por acaso perdeu uma batalha, uma coisa que era inesperada, você não pensava que isso ia acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para Deus o porquê, e Deus vai mostrar onde está o pecado. Deus vai mostrar o porquê que aquilo ali está acontecendo. Pastor, e o que eu tenho que fazer quando Deus começar a me responder? Aí você tem que procurar. Diz que o Josué, ele foi procurando de tribo em tribo, ele foi procurando de casa em casa, pessoa por pessoa, e ele encontrou. E quando ele encontrou, a Bíblia diz assim, em Josué 7, versículo 25, ele foi então corrigindo. E a Bíblia diz assim, então disse Josué para o Acã, que tinha pegado as coisas anátemas, que foi um homem chamado Acã que fez o negócio errado. E diz assim a Bíblia, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e o queimaram, e colocaram, e apedrejaram com pedras, e queimaram a fogo. Então diga comigo em voz alta todo mundo, corrigir e eliminar. Quando você por acaso perdeu alguma batalha, você pergunta para Deus por quê? Deus vai te mostrar. E o que você faz? Corrige. E o que você faz? Elimina aquilo ali. E se você eliminar, olha o que vai acontecer agora, pessoal. Próximo versículo. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. E assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira. Então a Bíblia diz que Deus voltou ao normal. E sabe o que vai acontecer agora com a cidade de Ai? Capítulo 8, versículo, pessoal, 28. 8:28. E queimou, pois, Josué a Ai, e tornou um montão perpétuo, e um assolamento, até o dia de hoje. E sabe o que aconteceu com Josué daqui para frente? Ele não perdeu mais nenhuma batalha. Foram 31 reinos que ele venceu. Ele foi acabar perdendo, porque ele acabou sendo muito autoconfiante. Então você não deixe isso acontecer com você. Então, recapitulando o que Deus mandou eu falar com você hoje,
Está na hora de você sair de coadjuvante. Está na hora de você sair, como eu anotei aqui, está na hora de você começar a sair de espectador, de ficar olhando os outros recebendo a bênção. Deus está chamando você para um novo nível. Não se assuste, porque para aquilo que Deus vai te dar, você já está preparado, sendo preparado já faz muito tempo. As turbulências, as dificuldades que você está passando, isso tudo preparou você. E vai chegar aquela grande oportunidade que você queria na tua vida. Nossa, recebi a bênção. Meu Deus, eu estou aqui agora. Está aí agora? Então seja maduro, responsável. Porque agora, se você fizer qualquer coisa imatura, e se você fizer qualquer coisa irresponsável, vão cobrar de você. E quando você assumir essa posição, você vai dizer, nossa, que lindo. Mas não esqueça, vão te avaliar. Vai estar todo mundo duvidando de você. Vai estar todo mundo olhando para você e dizendo assim, será? Será que ele vai ser igual a Moisés? Será que ele vai conseguir fazer os feitos que Moisés fez? Eu até vou ouvir ele, mas antes eu vou esperar um pouco. E Deus vai começar a mostrar. Ele vai começar a te engrandecer na frente de todas as pessoas. Só que eu estou te avisando, não fique metido a besta. Não é porque você abriu o Jordão e derrubou Jericó que você não precisa mais consultar Deus. Porque se por acaso você fizer isso, você vai perder para coisas pequenas. Você vai perder para a cidade de Ai. E aí quando você perder, você tem que dizer, pai, por quê? E ele vai dizer, tem pecado aí, tem coisa errada. E quando ele te mostrar, você vai lá, corrige e elimina. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai vencer todas. E eu não tinha entendido ainda, mas agora eu estava meditando na palavra. Em Josué capítulo 13, versículo 1, Deus falou o seguinte: e era porém Josué já velho, entrado em dias, ele já tinha vencido tantas batalhas. E a Bíblia Sagrada diz agora que o Senhor fala assim, você já está velho, entrando em dias, e ainda é muitíssima a terra que ficou para possuir. Você vai ser muito abençoado nesse ano de 2023, muito abençoado. Mas você ainda não vai conseguir tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Vai ter muita coisa para conquistar. Vai ter muita coisa que vai acontecer na sua vida, muita coisa. Você tem muito território para assumir. Você tem muita franquia para abrir. Você tem muita coisa, sabe, para ir adiante, para conquistar, para tomar posse. E você tem que falar com Jesus, Jesus, me ajuda. Eu quero chegar no final desse ano de 2023 e eu conquistei tudo que eu podia para esse ano. E se ainda faltou alguma coisa, me dá mais dias de vida. Me dá mais tempo, me dá mais um ano, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10. Mas eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Diga aleluia. Deus mandou hoje eu entregar para você esse recado. Você está passando um novo nível em 2023. Você não mais vai ficar no nível que você estava. Você vai passar para um próximo nível. E você diga em voz alta comigo, todo mundo, força e coragem. Você vai ter que ter muita força e coragem para ter iniciativa, para mostrar para os outros que Deus está contigo. E você vai ter que ter muita iniciativa e coragem, muita força e coragem. Porque quando tem perdas, quando acontecem situações difíceis, é bem complicado. Tem gente que desanima e a pessoa entrega o cargo. Você não vai entregar o cargo. Você não vai entregar a situação. Deus falou, para com esse negócio de rasgar a veste, ô Josué. Para com esse negócio de chorar. Para com esse negócio. Levanta. Eu falei para você que você ia precisar disso. Você ia precisar desse negócio. O Josué se levantou. Ele entregou o cargo? Não. Ele levantou, foi lá, corrigiu, eliminou o que tinha que eliminar e ele continuou vencendo. E a Bíblia Sagrada diz que ele venceu 31 reinos. Irmão, não é pouca coisa, irmão. Quantos reinos, pessoal? 31 reinos é muita coisa. Deus vai te abençoar muito. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração agora. Fale para Jesus, Jesus, obrigado por essa palavra. Vai agradecendo, irmão, porque você vai passar para um novo nível. Esse ano não vai ser igual a 2022. Eu estou profetizando sobre a sua vida agora. 2023 não vai ser igual a 2022. Não vai ter absolutamente nada a ver. Você vai notar que você vai começar a sair de trás das malhadas. Alguém vai acabar saindo e você vai acabar entrando.
Você vai acabar entrando e Deus vai dizer: agora você é a bola da vez. Agora, assim como eu fui com outro, eu vou ser com você agora. Agora eu vou começar a te usar, eu vou começar a te abençoar, eu vou começar a engrandecer você na frente das pessoas. Aquelas pessoas que duvidavam, aquelas pessoas que não gostavam de você, aquelas pessoas que olhavam para você com dúvida, aquelas pessoas que olhavam para você e não enxergavam que você seria abençoado, bem-sucedido. Mas essas pessoas vão presenciar o Jordão se abrindo em duas partes e todo mundo passando. Levanta a mão para cá que eu vou falar um negócio muito forte agora. Você ainda vai ser usado para fazer pessoas passar seco que não acreditavam em você, pessoas que não confiavam em você, pessoas que não acreditavam em você, pessoas que estavam duvidando que Deus poderia te usar, e você ainda vai ser usado para que essas pessoas passem o Jordão a seco. E eu vou dizer mais: tem barreiras que há muito tempo estavam de pé e Jericó vai cair. Vai ser difícil, porque vai ser caminhada e mais caminhada. Você vai vir culto e mais culto, e reunião e mais reunião, e você vai estar ali se dedicando. Mas na hora do vamos ver, aquilo ali vai começar a cair tudo. E eu profetizo você caminhando por cima aquilo que muito tempo estava uma muralha. Só que tem um problema agora, coloca bem em cima a mão do teu coração. Tem um problema, você vai começar a se achar autoconfiante. Você vai achar que você não precisa mais consultar Deus. Você vai achar que, porque você está tendo muitas vitórias na vida, o conselho das pessoas, o conselho dos homens já é suficiente. Porque quando deram o conselho para Josué, os espias, ele disse: então tá bom. Ele não falou com Deus, ele foi lá e quebrou a cara. Ele foi lá e quebrou a cara, porque se ele tivesse consultado a Deus, Deus teria mostrado antes dele perder. Mas de vez em quando as nossas vitórias, a gente começa a se empolgar muito com as coisas que vão acontecendo. A gente começa a se empolgar muito e vence, porque é isso que vai acontecer em 2023. Vai começar a ter vitória uma atrás da outra, sobrenatural, e daqui a pouco você pode achar que você não precisa mais estar na casa de Deus, orar, buscar Deus, e aí você vai quebrar a cara. E se por acaso isso acontecer, você tem que falar com Deus: Deus, por quê? E Ele vai dizer: você não falou comigo. Você está aí agora chorando, rasgando a roupa. Se você falasse comigo, eu ia te mostrar. Tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa que está fora da palavra. E o Josué foi procurando, e foi procurando, e o Josué encontrou. E você diga comigo: corrigiu, eliminou. Aleluia. Aquela cidade Ai, ela não sobrou nem pedra para contar a história. Diga comigo em voz alta: terceira vitória. Isso. Levanta a mão para cá que vai ser a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, e vai a 31ª. Ninguém conseguia parar esse tal de Josué. Ele aprendeu o que ele tinha que ter. Grite comigo: força e coragem. Esse ano vai ser marcado por isso. Força é resistência e vigor. Coragem, firmeza para enfrentar. É só disso que você precisa. E assim como Deus disse para o Josué, eu falo para você: aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou ser com você. Aonde você caminhar, você vai estar sendo abençoado. E eu queria que você fosse colocando de pé agora e levantando as mãos para o céu, porque Deus, Ele quer ungir você, Ele quer te abençoar. Fale para Deus agora: Deus, 2023 está chegando e eu já recebi o norte. Isso. Se prepare que vai ser muita vitória. Alguém está saindo e você está entrando. Você está saindo de coadjuvante, você está saindo da sombra de alguém para aparecer. Aquilo que você tanto queria vai chegar para você. Deus vai começar a te dar vitória uma atrás da outra. Não fique metido a besta. Não pare de consultar Deus. Não se acostume com as tuas vitórias.
Continue dependente do Criador, por mais dinheiro que você ganhe. Continue dependente de Deus, por mais abençoado que você seja. Reconheça que foi Deus que fez o Jordão abrir, e foi Deus que derrubou Jericó. E cuidado com o conselho das pessoas em 2023. Cuidado com o conselho das pessoas. Cuidado com o que as pessoas vão te falar. Cuidado com a rádio peão, o que as pessoas falam. Se você for naquilo que eles vão falar, você vai perder. Fique com Deus. Não, vocês dizem que é só poucos soldados que tem que ir lá. Eu vou falar com Deus quantos são. Eu vou pedir para Deus. Não, mas ô Josué, você já venceu Jericó. Você já venceu. Não. Eu não vou ficar alto e confiante. Eu sou extremamente dependente de Deus. Fale isso, eu sou extremamente dependente de Deus. O rabaquira mandarabatiri biquira marimada mandariba riba riba larerere. Ramamamara manarerererererere. Riantalavas tequintaramachiorebi cantalavas. Aleluia, cante o refrão dessa canção, louve o Senhor. Vitória, vitória, vitória. Isso vai ser marcado. Tu és um Deus, vitória. Esse é 2023. Vitória. Se prepare, 31 vitórias, Josué. Vitória, 31 vitórias, Josué. Tu és um Deus de muita vitória. Esse ano é um ano de muita vitória, muita. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus. Tu és um Deus, vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus. Tu és um Deus de vitória. Já estou sentindo a tua glória. Já estou sentindo a tua glória. Derramando sobre mim. Derramando sobre a unção. mim a unção da vitória. Tu me ungiste para vencer. Me ungiste para vencer. Rios de águas vivas fluirão. Rios de águas vivas fluirão. Irão saciar a sede. Irão saciar a sede do meu coração. Um sacrifício vivo. Sacrifício teu altar. Teu altar. Levanta a mão, profetiza, 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 profetiza. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus de vitória, vitória, vitória. Profetiza 2023. Vai, profetiza na tua casa. Deus de vitória. Profetiza, profetiza no teu emprego. Vitória, vitória, vitória. Na tua saúde. És um Deus de vitória. Profetiza nos teus filhos. Profetiza sobre os teus filhos. Profetiza, profetiza. Esse é um ano de vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Profetiza vitória. Vitória, vitória, vitória. Glória, 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 glória. Vitória, vitória. Tu és um Deus. Tu és um Deus de vitória. Já estou sentindo a tua glória. Já estou sentindo a tua glória. Derramando sobre mim. Derramando sobre a unção. Da vitória. Tu me ungiste para vencer. Tu me ungiste para vencer. Grave isso. Rios de águas vivas fluirão. Rios de águas vivas fluirão. Irão saciar a sede. Irão saciar a sede do meu coração. Em sacrifício vivo. Sacrifício vivo em teu altar. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus de vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus. Tu és um Deus de vitória. De novo. Vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus. Tu és um Deus de vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória, tu és um Deus de vitória. Tu és um Deus de vitória. Para finalizar, já estou sentindo. Já estou sentindo a tua glória. Derramando sobre mim. Derramando sobre a unção da vitória. Agora, ó. Tu me ungiste para vencer. Tu me ungiste. Tu me ungiste para vencer. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas fluirão. Irão saciar a sede do meu coração. Em sacrifício vivo em teu altar. Sacrifício vivo em teu Aleluia. altar. Só a igreja vai cantar. Vitória. Profetiza. Mais alto. Canta, irmão. Mais alto. Vitória, vitória. Isso. Isso. De coração, vai. Você que creu nessa mensagem de hoje, vai, vitória. Canta. Grita, irmão. Vamos, vamos, Josué. Força, coragem, Josué, vitória. Mais alto, igreja. De novo, profetiza na sua vida. Esse vai ser 2023. Escuta, Satanás. Escuta, diabo. Vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus de novo. Só a igreja, só a igreja. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus.
Aleluia, de arrepiar. Aleluia. Tu és um. Aleluia. Levante as mãos para cá. Aleluia. Ramalama cantaraba daraba churibi cantalaba. Ramalama daraba churibi cantalaba suri cantarebalabasi. Deus está escolhendo pessoas para promover esse ano de 2023. Deus está levantando Josué aqui nessa igreja. Deus está levantando pessoas para promoção. Pessoas que estavam ali como se fossem de canto, de lado. Ninguém dava nada para você. E até achavam que você era um idiota fazendo o que você fazia. Acharam que você era um besta. Mas agora todo mundo vai ver. Grite bem alto, em voz alta comigo: chegou a minha vez. Mais uma vez. Aplauda bem forte. Levanta a mão quem é Josué aí. Glória.